I think there are all kinds of creatures with intelligence in this universe that would shock us. Alguns dos astrobiólogos mais famosos acreditam que num futuro próximo teremos encontrado provas convincentes de vida alienígena ou teremos banido a possibilidade de vida extraterrestre até as bordas cada vez menores do universo, que estão além do alcance em rápida expansão de nossas observações. Tais respostas poderiam ser obtidas até o final dos anos 2030, a partir de qualquer uma das várias iniciativas dedicadas à busca de vida alienígena. Até lá, amostras de Marte terão retornado à Terra, possivelmente trazendo provas definitivas de que o planeta vermelho já abrigou organismos ou ainda faz isso hoje. As naves espaciais na Europa de Júpiter e no Titã de Saturno buscarão sinais de vida no oceano subsuperficial de cada mundo ou, no caso de Titã, na própria superfície. Além disso, telescópios poderosos no solo e no espaço devem estar explorando as atmosferas de exoplanetas possivelmente habitáveis que orbitam as estrelas próximas, procurando qualquer um que compartilhe o mesmo coquetel de gases infundidos em biologia que nossa própria Terra viva. Mas e a descoberta de provas de vida alienígena na Terra? Será que um pesquisador encontrou uma nave espacial alienígena? No vídeo de hoje, olhamos uma história fascinante sobre um homem que afirma ter encontrado uma nave espacial alienígena. O seguinte relato surpreendente foi publicado por David Campbell em um local conhecido como VO Zone. Foi um relatório detalhando uma incrível descoberta dentro de Oklahoma, que David e sua esposa buscaram então no local. Embora a história tenha recebido pouca cobertura da mídia, as pessoas acharam as informações e as imagens do evento incrivelmente interessantes, especialmente quando consideraram suas pesquisas anteriores sobre a peculiar anomalia antiga conhecida como Waffle Rock, um provável fragmento de objeto anteriormente maior com possíveis origens alienígenas que ficou meio enterrado, deitado onde impactou a Terra todos aqueles anos atrás. Agora, coberto sob a água como resultado de um projeto de reservatório contencioso que engoliu a pedra e o assentamento que cresceu ao seu redor. No blog, David descreveu o incidente com sua esposa. Eles tinham acabado de voltar de uma viagem semanal de distribuição de 600 milhas para encontrar uma mensagem urgente de um leitor em Colbert, no Oklahoma. Ele os informou sobre o encontro com um homem enquanto procuravam pontas de flecha antigas nas montanhas Kiamichi quando retornaram sua chamada. O chamador forneceu algumas instruções pouco claras para o local, sem nomes e sem informações de retorno de chamada. Eles ficaram intrigados com a narrativa e raciocinaram que o pior que poderia acontecer era que eles passariam um domingo agradável nas montanhas. Após chegarem ao local ambíguo e investigarem a floresta por várias horas, eles se depararam com um muro ciclopédico de aspecto extremamente estranho. Seus exames iniciais os deixaram perplexos porque nunca haviam visto pedra velha construída desta maneira. Eles assumiram que ela foi feita pelo homem por causa das pequenas pedras visíveis firmemente encaixadas que compunham sua estrutura. É possível que eles não tenham compreendido completamente a magnitude da sua descoberta até depois de terem subido ao topo da estrutura. As pedras pareciam ser um arranjo altamente intricado de intertravamento de vários compostos minerais ou metálicos, normalmente com uma estrutura alveolar. Do outro lado, as camadas são resultado de camadas extremamente precisas, estratificadas entre si para formar blocos de ferro semelhantes à pedra. O que vi ali começou a penetrar em meu cérebro como água gelada, disse ele no local. Em confusão havia terras de pedras esquadriadas e entalhadas. Eu me sentia estranha em pé sobre aquelas muralhas arruinadas com todas aquelas pedras espalhadas como um cemitério profanado. Será que esses fragmentos bizarros alguma vez fizeram parte de um único e enorme objeto? Eles se assemelham claramente ao Waffle Rock, que está localizada na Virgínia Ocidental. Será que esses dois estranhos artefatos estão ligados? Alguma vez fizeram parte de uma antiga e semifóssil embarcação alienígena? O que David descobriu poderia ser mais uma peça do quebra-cabeça que é o mistério da Pedra de Waffle. Em muitos casos, acredita-se que rochas peculiares compostas de metais incomuns sejam resultado da atividade do forno. No entanto, esperamos que mais pesquisas sejam conduzidas neste local claramente maciço e intrigante. Como este objeto incomum acabou sendo quebrado em fragmentos no meio de uma floresta de Oklahoma. A antiga anomalia do Mar Báltico é outro artefato estranho formado a partir de um material semelhante ao mineral metálico anômalo. Essas relíquias esquisitas são ambas naves espaciais antigas, mas informações sobre a estranha descoberta de David e Sue são certamente necessárias. Mas qual é exatamente o mistério em torno da Waffle Rock? Logo fora do centro de visitantes de Jennings Randolph Lake, no condado de Mineral, no estado americano da Virgínia Ocidental, existe um grande pedaço de rocha em exposição. Um padrão geométrico consistente em forma de waffle de pedra elevada e mais escura corre em linhas quase perfeitamente retas sobre a superfície da rocha em um dos lados.
As linhas se cruzam em ângulos diferentes, gerando bolsas profundas de material de cor mais clara. O padrão incomum na chamada rocha Waffle é causada pela erosão natural, mas inúmeras hipóteses alternativas sobre suas origens surgiram ao longo dos anos, e elas incluem os suspeitos habituais: alienígenas, répteis enormes e antigas sociedades indianas. O Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos fornece algumas informações sobre a formação da rocha. As camadas de arenito que compõem a rocha foram inicialmente depositadas há cerca de 300 a 250 milhões de anos. Depois, há cerca de 200 milhões de anos, quando o continente começou a se dividir devido às mudanças tectônicas das placas, o bloco de arenito foi dobrado repetidamente sobre si, causando fissuras no arenito. Após cerca de 100 milhões de anos, as fraturas começaram a se preencher com o óxido de ferro, que foi retirado da rocha circundante pela água percolada. Quando o óxido de ferro interagiu com os grãos de areia nas fraturas, ele formou uma substância muito dura e resistente às intempéries do que os fragmentos de arenito ao redor. O forte padrão de waffle de óxido de ferro sobre a rocha foi deixado para trás à medida que a rocha de arenito corroía. A rocha do lago Jennings-Randolph é um pequeno pedaço desta rocha que se pensa ter se rompido do afloramento de origem mais acima na encosta. Um pedaço menor da mesma rocha também está em exposição no Smithsonian Institute of Natural History de Washington, D.C. Embora a formação da rocha Waffle seja incomum, pedras de forma similar foram descobertas perto de Monongahela, Pensilvânia, e Tea Creek Mountain, no condado de Pocahontas, na Virgínia Ocidental. Muitos outros exemplos não documentados de padrões de pedras similares podem ser encontrados em todo o mundo. É fascinante especular sobre se os alienígenas visitaram ou não a Terra. Afinal, estamos à beira de esticar nosso alcance no espaço, com destinos como Marte em nossa mira. No entanto, não há provas concretas de que os alienígenas já tenham visitado este planeta. Invocar uma explicação sobrenatural para algumas das realizações mais gigantescas da humanidade significa ignorar as formas interessantes pelas quais as civilizações pré-históricas conseguiram construir algumas das maiores e mais perplexas estruturas do mundo. Aqui estão várias estruturas que muitas pessoas acreditam que foram construídas por extraterrestres. Sacsayhuaman. Fora da histórica capital inca de Cusco, nos Andes peruanos, fica a fortaleza de Sacsayhuaman. Alguns acreditam que Sacsayhuaman foi construída por uma civilização antiga com uma pequena ajuda de amigos interestelares, pois é feita de pedras maciças que foram lascadas e montadas como um quebra-cabeça. As paredes da fortaleza, intertravadas de 1000 anos, são construídas com rochas que pesam até 360 toneladas cada uma e foram transportadas mais de 20 milhas antes de serem içadas e colocadas em posição com precisão semelhante à de um laser. É um pequeno desafio agradável descobrir como uma civilização antiga fez tal façanha de engenharia. Afinal, os incas eram tão bons na construção de moradias e complexos fortificados quanto na observação do céu e na manutenção de calendários. Na verdade, Sacsayhuaman não é o único exemplo desta meticulosa alvenaria. Paredes semelhantes podem ser vistas em todo o Império Inca, incluindo uma em Cusco, que tem uma pedra de 12 ângulos bem enfiada na posição. Arqueólogos descobriram recentemente restos do sistema de corda e alavanca do Inca para transportar pedras de pedreiras para as cidades, uma técnica que dependia mais da força e inventividade do que de arquitetos alienígenas. Teotihuacan. Teotihuacan, que se traduz como Cidade dos Deuses, é uma cidade grande e antiga no México, mais conhecida por seus templos piramidais e alinhamentos astronômicos. Teotihuacan, que foi construída há mais de 2000 anos, aparece em outro mundo devido à sua antiguidade, grandeza e complexidade, mas é muito obra da humanidade. Os cientistas acreditam que a cidade, que poderia abrigar mais de 100 mil pessoas, foi construída ao longo dos tempos por uma mistura de culturas, incluindo Maia, Zapotec e Mixtec. Teotihuacan, com seus murais, ferramentas, sistemas de transporte e indicações de métodos agrícolas superiores, é frequentemente considerada como muito mais avançada tecnologicamente do que poderia ter sido concebível no México pré-azteca. A enorme pirâmide do Sol é de longe a mais conhecida das estruturas de Teotihuacan. A pirâmide é uma das maiores estruturas deste tipo no hemisfério ocidental e se pensa que o seu alinhamento incomum é baseado em ciclos calêndricos. Ilha de Páscoa. Os mistérios que envolvem os Moais, a frota de estátuas gigantes de pedra da Ilha de Páscoa, são semelhantes aos que circundam os outros locais aqui cobertos. Mas como diabos os Rapa Nui fizeram isso 1000 anos atrás? E como os Moai terminaram ali na Ilha de Páscoa em primeiro lugar? As quase 900 figuras humanas esculpidas em pedra estão espalhadas pelos flancos dos vulcões extintos da ilha.
As esculturas, que têm 13 pés de altura e pesam 14 toneladas, parecem ter sido esculpidas do suave tufo vulcânico da pedreira Hano-Haraku. Lá, mais de 400 estátuas ainda se encontram em vários estados de construção, com algumas figuras concluídas aguardando transporte para o seu local de descanso pretendido. Os motivos para esculpir os moais são desconhecidos, porém, provavelmente foram esculpidos para fins religiosos ou rituais. Ainda não está claro o que aconteceu com o Rapa Nui, embora uma hipótese popular sustente que a sua sociedade foi destruída por um desastre ambiental causada por eles mesmos. Algo que poderia ser evitado se os alienígenas antigos tivessem dado um pouco do seu conhecimento à comunidade. Stonehenge. Um enorme círculo de pedras, algumas pesando até 50 toneladas, pode ser visto na zona rural inglesa próxima a Salisbury. A estrutura neolítica conhecida como Stonehenge inspirou o autor suíço Erich von Däniken a especular que era uma representação do sistema solar que também servia como uma plataforma de aterrissagem alienígena. Afinal, de que outra forma essas gigantescas pedras poderiam ter acabado a centenas de quilômetros da sua pedreira? Ninguém sabe o que significa Stonehenge, mas ao contrário dos outros locais, a explicação não é alienígena. Em vez disso, os cientistas provaram que é concebível construir tal estrutura usando métodos que existiam há cerca de 5.000 anos, quando as primeiras estruturas do local foram construídas. Agora, as pedras parecem estar alinhadas com solstícios e eclipses, implicando que os construtores de Stonehenge estavam pelo menos de olho nos céus, mesmo que não tivessem vindo de cima. Conte pra gente o que você pensa sobre esses mistérios nos comentários abaixo.